Posso? Um, dois, três, testando, som. Um, dois, três, testando. Ok. Olá pessoal, boa tarde para quem está vendo o programa ao vivo, bom dia, boa noite para quem está vendo alguma reprise. Nós estamos começando aqui mais uma edição do TV Sindicasc, o nosso programa quinzenal aqui por intermédio da TV Comunitária, TV Cidade Livre, canal 12 da NET, transmitido simultaneamente também pelo Facebook, né, tanto da TV quanto do sindicato, e também em outros canais aí, na Oi TV, na Claro, etc. Nós geralmente temos aqui sempre uma pessoa convidada, né, para discutir conosco aqui os principais temas de interesse da população, da classe trabalhadora e da nossa categoria, especialmente aí o pessoal da assistência social. E no programa de hoje a gente conta com uma companheira, né, que é diretora do sindicato e assistente social no CRAS do Riacho Fundo 2, a nossa querida Fernanda Souza. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde aos colegas, né? E que bom estar aqui para poder discutir esses temas que foram deliberados, né, da nossa Assembleia que aconteceu ontem. Exato. Nós fizemos, gente, ontem uma Assembleia Geral da categoria, que foi uma Assembleia eu digo que foi uma Assembleia com 4 quórums diferentes, né? Nós tivemos uma parte presencial, no auditório lá da Associação Comercial, com todo respeito ao distanciamento social, nós usamos só 25% da capacidade do auditório, né? Exatamente para manter o distanciamento. E também tivemos uma assembleia com um quórum pelo Google Meet, outro pelo Instagram, outro pelo Facebook, que é a forma que a gente tem, né, durante esse momento de pandemia, de evitar o máximo possível aí o risco do contágio, mas ao mesmo tempo, né, que a gente tem que respeitar as orientações da OMS, tem que evitar aglomeração, tem que respeitar o distanciamento social. Nós também não podemos ficar parados porque lamentavelmente, né, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo ibanês, eles estão aproveitando esse momento aí de dificuldade de mobilização para aprofundar os seus ataques sobre os direitos, né, da nossa classe trabalhadora e sobre os direitos da nossa categoria aí de servidores da assistência social. Fernanda, ontem na Assembleia a gente expôs, né, um estudo que foi produzido pelo DIEESE. E esse estudo ele demonstra que, apesar da crise, não é, o Distrito Federal ainda está numa situação relativamente folgada no que diz respeito às suas finanças, né? Sim. E particularmente no que diz respeito ao gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida. Né? A única grande aumento, assim, escandaloso, eu diria, né, de gasto se deu com terceirização. O que é que você poderia colocar e analisar para os colegas em relação a isso, aquele importante estudo que o Diese fez, inclusive, pessoal, porque ontem na Assembleia, por uma questão de economia de tempo, não deu para apresentar, né, todas as lâminas lá do estudo do Diese. Então a gente fez de algumas, mas hoje nós publicamos no nosso site o estudo completo, tá bem? Quem tiver interesse é só procurar lá o nosso site, sindicascgdf.org.br. É, Fernanda. a terceirização sempre é ruim, né? Sobretudo numa pasta como a nossa, né, que acabou de ter concurso, né? E o GDF direcionando uma verba que poderia muito bem ser usada para poder pagar a nossa terceira parcela, né? Eu acho que ontem, salvo engano, o GDF gastou 38 milhões de reais com publicidade. E esse dinheiro daria para pagar a nossa terceira parcela com retroativo, né? E daria para investir mais na assistência social, já que o GDF considera o nosso trabalho como trabalho essencial, né? Só que na prática a gente não está vendo isso, né? Exato. O que me chama a atenção no estudo é o seguinte:
porque o que o governo sempre usa, né, de argumento, de falso argumento, nós não podemos pagar o reajuste porque não há condição financeira para isso. Então, o estudo lá foi baseado, inclusive, em dados do próprio GDF, né, publicados no Diário Oficial, e também com base em dados do Tesouro Nacional, né. Então, ali foi colocado o seguinte: existe um limite, um teto de 49% de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida. Se chegar a esse teto, aí realmente não é possível pagar nenhum reajuste, né? E existe um limite abaixo dele, que é chamado de limite prudencial, no percentual de 46,5%, né? 46,5% de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida. O DF, há bastante tempo, ele está abaixo desse limite prudencial. Portanto, ele tem condições, seja do ponto de vista financeiro, orçamentário ou jurídico, né, de efetuar o pagamento da terceira parcela, bem como o pagamento do retroativo, né, novembro de 2015. Sim. A categoria sabe, porque a gente já informou, que nós tivemos uma reunião com o secretário executivo, né, da Secretaria de Economia, o Juliano Bercó, e ali nós colocamos, olha, essa aqui é a nossa principal reivindicação, entendeu? Inclusive a chamada Lei Complementar 173, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em socorro aos estados. Eu gostaria de tocar 3 pontos em relação a essa lei complementar, viu, Fernanda? Vamos comentar isso aqui. Primeiro, ela impede reajuste, salvo, aí vem as exceções. Ela impede reajuste, a não ser que o reajuste tenha sido decidido no judiciário, né, transitado em julgado, ou que seja decorrente de uma previsão legal anterior. Não é o nosso caso? É o nosso caso, né? É o nosso caso bem anterior a essa lei que ele acabou de expedir aí, né? Bem anterior, né? E como é anterior? Porque a nossa lei é de 2013. O calote vem de 2015. Mas a pauta de reivindicações que gerou a lei de 2013, Fernando, foi apresentada em 2011. Ou seja, nós estamos em 2020, então nós estamos há 9 anos nessa pendenga aí, né? 9 anos. O calote começou em 2005, 2015, a lei é de 2013, mas a mobilização para gerar essa lei começou em 2011. Então é muito tempo, né, que nós estamos nessa batalha aí para ter esse reajuste. O outro ponto é referente ao concurso, né, Fernanda? Lá fala que está proibido novas contratações, exceto a reposição de vacâncias. E você, né, a gente estava vindo para cá, a Fernanda estava me relatando da situação da unidade dela, né, que é uma unidade que tem uma equipe diminuta. Você é a única especialista, Fernanda? Eu sou a única especialista da unidade. Tem um agente social em teletrabalho, porque é idoso. A outra agente social, infelizmente, adquiriu Covid, teve que se afastar. A gente tem uma técnica administrativa também, que pegou Covid, né? O marido também pegou. Então, por consequência, por tabela, teve também que se afastar. Então, quem está na unidade estamos eu e a coordenadora. Então, só tem eu de especialista, né? Só que eu tô de especialista há muito tempo já, né? Sozinha eu tô há muito tempo. Então, é uma sobrecarga de trabalho, porque as pessoas acham que ela está na unidade, não está tendo atendimento presencial, então não está tendo muito trabalho para ser feito, muito pelo contrário. Né? Então, a gente cansa muito mais do que se tivesse em atendimento presencial, porque o telefone não para de tocar, né? Eu trabalho o dia inteiro, porque eu estou sem computador em casa, então eu não posso cumprir aquela ordem de serviço, né, que determina, olha, 50% você cumpre na unidade, 50% você pode cumprir em casa. Então, eu estou o dia inteiro na unidade, né? Às vezes eu tenho que atender dois telefones. Então, está extremamente cansativo. Então, é imprescindível que a pasta contrate os concursados, né? Exato. A gente estava vindo para cá e a Fernanda, a gente estava dando o seguinte relato. Essa semana saiu a listagem do auxílio vulnerabilidade. Saíram as listagens ao mesmo tempo, né? Excepcional, faço acompanhamento, né, de quem está habilitado lá na CODAB, a gente pede as parcelas do excepcional e também para quem não está acompanhado, para quem não é acompanhado, né, saiu a listagem do auxílio calamidade e a listagem do auxílio vulnerabilidade. Vamos explicar para as pessoas que não são da assistência social o que é o auxílio excepcional.
O auxílio excepcional é um auxílio, é uma espécie de benefício, né? Que é pago. Existem vários critérios para a gente solicitar esse auxílio excepcional. Diz respeito a fenômenos da natureza, né? Algum fenômeno da natureza que vem impactar na qualidade de vida daquele nosso usuário. Um exemplo bem rápido, teve uma tempestade em Brasília, né? A pessoa tinha o seu barraquinho lá na beira do córrego, a tempestade foi lá e derrubou. A gente faz todo um estudo para poder conceder esse auxílio excepcional. Ultimamente, a gente vem concedendo para aquelas famílias que se encontram habilitadas na CODAB, né? Então, são mais ou menos umas 20, 22 famílias, porque teve 2 inserções semanas atrás e haverá outras inserções posteriormente nessa semana. Auxílio vulnerabilidade, né, que advém da Lei 5.165 de 2013, que a gente pede esse auxílio, a gente solicita esse auxílio mediante determinados critérios. E o auxílio calamidade, que é o mais recente, haja vista a emergência da epidemia de Covid-19. Então, essas listagens saíram de uma vez. E no caso do auxílio excepcional, como são 12 parcelas para aquelas famílias que se encontram habilitadas na CODAB, eu tenho que atender e imediatamente fazer um outro relatório para poder pedir a outra parcela, para não acumular serviço. Então, né? Assim, o serviço que a Fernanda executa, e esse é o serviço que vários profissionais da assistência social executam, porque ela tem que atender o telefone para as pessoas que estão solicitando, geralmente para solicitar um benefício, né, Fernanda? Benefício, cesta, no caso, agora o auxílio excepcional. Então, ela tem que atender o telefone, ela tem que atender presencialmente, porque o atendimento do telefone é quem está em casa, quem está ligando de fora, óbvio, né? Mas ela tem também que atender presencialmente para poder entregar uma fichinha, né? Que é uma autorização que a pessoa recebe esse benefício que ela está explicando aqui, esses benefícios. Então, esse é um atendimento presencial. Então, imaginem vocês a cena. Tem lá as pessoas, entendeu? Na porta do CRAS para receber o papelzinho para ir até o BRB sacar o benefício. A Fernanda faz essa entrega presencial, que a pessoa tem que assinar ali o recibo. E o telefone está tocando. Sim. Enquanto isso, o telefone está tocando de gente pedindo atendimento. Então, esse é um retrato de quase todas as unidades nossas, né? Particularmente da proteção social básica, que é fruto da falta de servidor. Então, aí tem um outro ponto que nós ontem abordamos na Assembleia, né? Vai aqui um abraço para a Adma, que está nos assistindo. A necessidade de nomear imediatamente os aprovados no concurso. Tem um pessoal, Fernanda, né, especialista aí, nutrição, contabilidade, administração, economia, estatística, administração, comunicação, esse pessoal está esperando desde o dia 3 de junho, quando foi homologado o resultado do concurso, e até agora eles não foram nomeados. Agora, no domingo, nós vamos ter a prova de verificação de aprendizagem, que é a última etapa do concurso, né? Aí, para essa prova, nós vamos ter agente social e cuidador, né, que são 2 especialidades de técnico, e vamos ter 5 especialidades de especialistas, né, direito e legislação, psicologia, pedagogia, educador social e serviço social, que é justamente a especialidade da Fernanda. Então, esse pessoal vai fazer a prova no domingo. Nós esperamos que a secretaria não fique enrolando esses aí como ela está enrolando os demais. Homologou o resultado, publicou o resultado no Diário Oficial, tem que nomear essas pessoas imediatamente. Tá? Imediatamente, não há impedimento na Lei Complementar 173. É só substituição das vacâncias. E vacância, puxa vida, nós temos aí as centenas, não é, Fernanda? As centenas, né? É muito complicado você ter uma única especialista numa unidade que demanda bastante. Atendimento por telefone é extremamente cansativo, né? Tem as suas limitações também, porque a nossa característica, a característica primordial do nosso trabalho é você fazer atendimento presencial. Desde que a pandemia iniciou, a gente vem revendo todas as nossas práticas, né? Porque, afinal de contas, quem está do outro lado você não vê, você não conhece, quem você já conhece, você não tem uma oportunidade,
Você não tem, como é que eu posso colocar para vocês? A gente sente falta do ver a pessoa, né, de ver a pessoa presencialmente, porque a prática flui de uma forma melhor, né? Por telefone sempre tudo é um pouco mais difícil. Quando o telefone não funciona, tem unidade que não tem motorista, então a gente tem que entregar uma convocação e até nisso a gente fica limitado a fazer. Lá na minha unidade a gente tem uma pessoa que entrou na secretaria como auxiliar, né, auxiliar de limpeza, está aposentando agora depois de 38 anos de serviços prestados para a secretaria, estava dirigindo, agora não pode mais dirigir, então assim, isso acaba atrapalhando o serviço do especialista, né? Então é extremamente complicado, é imprescindível que a secretaria nomeie para que a gente possa ter mais profissionais e não onerar tanto o físico e o mental do profissional que já está há anos sozinho, como é o meu caso. Uhum, exato. E na Assembleia teve um outro ponto que nós abordamos, a aprovação pela Câmara Legislativa do projeto de lei complementar número 46, que aumentou a contribuição previdenciária de 11% para 14% dos servidores da ativa e também aumentou a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas. Foi informado lá, né, Fernanda? Foi. Que nós entramos já com ação judicial, Uhum. nós, por intermédio da Riedel, da advocacia Riedel, nós entramos com ação judicial junto com outros 4 sindicatos, né? O SAI, o Sindicato dos Odontólogos, o Sindicato dos Médicos e o Sindicato do Detran, né? O Sindetran, o Sindiças, então ao todo foram 5 sindicatos que entraram na Justiça. Nós esperamos que a Justiça entenda que isso que o Distrito Federal fez, né? Que o GDF fez é simplesmente desumano, né? Já é desumano com o servidor da ativa que está aí com o salário congelado desde 2015 e vem agora esse corte, né, de 3% no seu vencimento. Agora com o aposentado foi muito pior, né? Porque vai fazer com que a pessoa pague 14%, 14% sobre o que exceder. Aliás, não está claro isso, né? Isso também é um problema dessa lei que foi aprovada. Ela está dúbia. Não se sabe se ele vai pagar 14% sobre o total do seu rendimento ou se vai pagar 14% sobre o que exceder ao teto do regime geral ou ao teto do salário mínimo, né? No caso de quem vai pagar a alíquota de 11%. Então isso daí é uma luta que nós vamos travar em todos os terrenos, inclusive no judiciário. Mas o judiciário não é suficiente. Nós temos que também, né, sabendo que tem que respeitar o distanciamento social, evitar aglomerações, mas nós não podemos ficar simplesmente aguardando que a justiça defina as coisas por nós, né? Nós temos que ir à luta. E aí eu queria, Fernanda, que você, né, dissesse da nossa deliberação a respeito de setembro, né? Isso. E convocar desde já a categoria. A gente deliberou que nos dias 16 e 17 de setembro, né, salvo engano, estou com a cabeça meio ruim, é tanto trabalho, é tanta coisa, é tanta responsabilidade que a gente tem que a gente acaba faltando em alguma coisa. Dia 16 de setembro, dia 16 e 17 de setembro, faremos uma paralisação de 48 horas. A gente realmente, como o Cleiton acabou de colocar, a gente está num momento muito difícil para poder se reunir, né? Mas a gente também não pode ficar parado. A gente tem que se movimentar, né? Porque se a gente ficar parado, aí é que governos federal e aqui no Distrito Federal vão garfar os nossos direitos. Então a gente tem que ir à luta. Então nos dias 16 e 17 de setembro faremos uma paralisação de 48 horas, com assembleia lá na 515 Norte, tá? Porque a sede precisa sentir que o sindicato está lutando e que os servidores não vão engolir todas essas coisas ruins, né, que visam a tirar os direitos dos trabalhadores, sobretudo de uma pasta que já está tão cansada de trabalhar e não ter aumento, como o Cleiton colocou. A gente está há 5 anos sem reajuste. 5 anos. Não, e daqui até lá, até o dia 16 de setembro, nós vamos fazer reuniões que pode ser reunião por cargo, por especialidade, pode ser reunião por local de trabalho, pode ser reunião
por cidade, né, tem algo que nos preocupa muito, porque a pandemia, nós estamos nesse negócio aí do platô, né, como os técnicos dizem, só que nós estamos nesse platô lá em cima, alto, há muito tempo, todo dia morre mais de 1.000 pessoas no país, né, em média. E até quando nós vamos ficar nisso, né? E até quando nós vamos ficar com essa dificuldade para fazer teste, entendeu? Sim. CRAS Riacho Fundo 2, a Fernanda acabou de dar o depoimento dela aqui, ó. Eu nem tinha essa informação, Fernanda. CRAS Riacho Fundo 2 teve uma colega que testou positivo, né? Segundo a Fernanda, já tem umas 3 semanas. Ué, era para a unidade ter passado por desinfecção, era para a unidade ter obrigatoriamente testado todo mundo, né, para saber se as pessoas foram ou não contaminadas aí pelo Covid. É o encaminhamento que nós demos hoje numa reunião no CRAS Riacho Fundo 1. Né, foi confirmado o teste positivo de um vigilante e agora acabo de receber a informação que foi confirmado o teste positivo, né, da gerente da unidade, que inclusive estava com sintomas. Nós esperamos que fique tudo bem, né, com os dois, né, com a gerente e com o vigilante, assim como esperamos que fique tudo bem com todo mundo, né, enfim, está passando por esse problema aí, gente que está já com teste positivo, gente que está no hospital. E a secretaria ela tem que se virar, gente, tem que se virar, tem que fazer o teste, isso é uma questão de preservação de vida, né? Tem uma lei que define que o teste é obrigatório, que seja quinzenal para todo mundo que está com contato, né, em trabalho presencial, em possível contato com um agente infecto-contagioso. Eu estava vendo aqui, ó, nosso colega Jorge, né, Lopes lá, me parece que ele estava no restaurante Planaltina, não sei se continua, parece que não, mas ele tem experiência. Sabe-se que nos restaurantes comunitários, onde a gente atua também, não é? O trabalho é rigorosamente presencial, ainda que seja para entrega de uma marmita ali, mas é presencial, entendeu? Você não faz a entrega de outra forma que não seja ali, entregando, né, na mão das pessoas. Então o risco de contágio é muito grande, não é? Então a secretaria, ela tem que se virar, né? Se vira para providenciar a desinfecção das unidades onde tem a testagem positiva e para providenciar a testagem, né, para todo mundo. Isso vale para a Secretaria da Mulher, isso vale para a Sejus e vale para a Secretaria de Desenvolvimento Social. A respeito da Secretaria da Mulher, Fernanda, anunciaram aí que conseguiram uma verba para construir mais 4 casas da mulher brasileira. Tá bom. Agora eu pergunto, quem vai trabalhar lá? Quem vai trabalhar nessas novas casas da mulher brasileira? E essas novas CMB, Casa da Mulher Brasileira, elas vão funcionar conforme a previsão, a ideia original, a concepção original da Casa da Mulher Brasileira? Isso é uma resposta que nós gostaríamos de ter. Afinal, teve ontem a publicação no edital do Diário Oficial, não é? A informação que a Secretaria da Mulher tem 72% dos cargos ocupados por pessoas sem vínculo com a carreira. Pessoas Cabe isso, alheias à Fernanda? carreira. Não, de forma alguma. A gente já tem problemas com procedimentos dentro da nossa pasta, né? Em proteção social básica, CRES, essa coisa toda. E 70% das pessoas alheias ao serviço que a gente faz é uma excrescência, né? É uma afronta ao bom funcionamento do serviço público. Né? Não tem cabimento uma situação dessas. Então, a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Desenvolvimento Social também estão descumprindo a lei, porque elas estão com acima de 55%, né, de ocupação de cargo comissionado por pessoas de fora da carreira. Então, tá acima, tá descumprindo a lei, mas não está de uma forma tão escandalosa, né, como a Secretaria da Mulher, praticamente desde que essa secretaria foi recriada no atual governo. Por falar em secretaria e em secretária, qual a sua opinião, Fernanda, sobre a secretária de Desenvolvimento Social? O que ela tem feito até agora? Eu estou fazendo essa pergunta para a Fernanda porque ela é profunda conhecedora da política pública de assistência social, né? É formada em serviço social, tem muito domínio sobre o assunto. Né? Na secretária, ela assumiu, acho que já tem quase 3 meses, uns 3 né? meses, uns 3 meses. Nós já mandamos ofício lá solicitando audiência com a secretária, né, para apresentar o sindicato que representa a categoria com a qual ela está trabalhando. Né?
E ela é uma secretária, assim, uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu vejo muitas publicações da secretária, sobretudo no Instagram. E você tem Instagram, Fernanda? Não, eu não tenho Instagram, eu só tenho Face, não tenho Twitter e tenho WhatsApp. Mas você devia ter Instagram. Eu não tenho essas outras mídias, porque eu também não me interesso muito, eu tô mais no Não, mas Facebook. você está errada, você está defasada. Você tem que É, ter o tô Instagram defasada, também, porque aí porque realmente eu não acompanho muito essa você parte, vai não. ver como é que a nossa secretária é muito atuante lá no Instagram. É, eu não tenho Instagram, não, porque eu também acho que se eu tiver isso daí, Mas deixando de lado o eu passo Instagram mal. e falando agora a respeito Da da secretária. condução, né, da Secretaria de Desenvolvimento Como o Social. Cleiton acabou de falar, né, a secretária é muito ativa nessas mídias sociais mais novas, Instagram, essa coisa toda. Eu não tenho isso, né? Eu só tenho Facebook, olhe lá, e WhatsApp, né? Assim, eu vejo o que eu sei pouco da secretária. O único contato mais evidente que eu tive com a secretária foi por meio de uma live que foi feita no dia do assistente social, no dia 15 de maio, que caiu numa sexta-feira, que inclusive nós do sindicato fizemos um ato lá na Praça dos Três Poderes, né? E concomitantemente aconteceu essa live no dia 15 de maio em homenagem ao dia do assistente social, né? Então, assim, o pouco que eu vi, ela é advogada, né? Ela é bacharel em direito, essa coisa toda, né? Mas, assim, o que eu tenho para falar é que a assistência social, ela é uma disciplina, ela é uma política pública, né? E como política pública, ela precisa de um quadro que seja técnico. Fora disso, é conversa fiada, é assistencialismo, é diletantismo. Então, assim, se a gente quer ter uma política pública que funcione de forma adequada, de forma republicana, os quadros precisam ser técnicos, a gente precisa de investimento em capacitação, né? E a nossa atuação precisa ser técnica. Fora disso, é conversa fiada. É o que eu tenho para falar. Eu tenho visto muita atuação, mas eu fico confuso. Devo confessar a vocês que fico confuso, porque eu vejo lá uma publicação, às vezes até publicação institucional mesmo, sabia? Aí eu fico confuso, porque eu não sei se é uma publicação da secretária ou se é uma publicação da primeira-dama. Como 90% das publicações da secretária Maiara Rocha ou da primeira-dama Maiara Rocha, como 90% das publicações dela fala de doação disso, daquilo outro e tal, eu não tenho nada contra as doações, não tenho nada contra a filantropia, quem quiser que pratique, né? Nós do Sindicasc mesmo compramos 400 cestas básicas, mas nós não caracterizamos isso como doação, como caridade, doação, né? como caridade Teve ou um como contexto filantropia. por trás disso. Nós caracterizamos isso como solidariedade de classe, porque no nosso entendimento, quem é servidor público, quem trabalha no setor privado com carteira de trabalho ou sem carteira de trabalho, nós todos pertencemos à mesma classe trabalhadora e nós temos que ser solidários uns com os outros, né? Agora, nós no sindicato também deliberamos, não é verdade, Fernanda, que a gente não ia ficar tirando foto, fazendo filminho, estamos aqui entregando cesta que foi doada pelo... Não, nós tiramos foto das cestas lá no sindicato, mas nós estamos fazendo isso, mas não tem foto minha, não tem foto da Fernanda, não tem foto, né, de nenhum outro diretor ou diretora do sindicato fazendo esse trabalho, porque a gente acha que não é correto fazer isso, entendeu? Então, assim, não é que a gente é contra doações. Agora, já foi o tempo que a assistência social era baseada em doações, em filantropia, em gestos caridosos. A assistência social ela está inscrita na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o que me parece assim necessário é que a senhora Maiara Rocha, né, defina os dias, ou as horas, ou as semanas em que ela vai ser primeira-dama e os dias, as horas, as semanas em que ela vai ser secretária de Desenvolvimento Social.
Porque na parte lá da primeira-dama, aí sim, ela vai fazer o que me parece ela gosta mais, né? Que é buscar doações e de vez em quando também ter umas orações bíblicas, né? Que eu também acho que 90% é doação e os outros 10% estão mais ligados a essa questão religiosa, né? Que eu acho que é a coisa mais legítima do mundo, as pessoas, né? Defenderem aí a sua convicção religiosa e tal, tudo bem, não, nada contra, né? Mas eu acho que ela tem que ser também, uma parte do tempo, discernindo direitinho a condição de secretária de desenvolvimento social. É o que eu penso. Eu também penso dessa forma, né? Eu acho que esse cargo de primeira-dama eu acho tão ultrapassado, tão, né, tão sem sentido no mundo de hoje, mas enfim, já que existe, né? Mas ser primeira-dama é uma coisa, você ocupar a secretaria de uma pasta que tem que ser técnica, como todas as outras políticas, é outra, né? Então a gente tem que saber separar aí o joio do trigo. Então, assim, lógico que, como o Cleiton acabou de falar, você ter a sua religião, a sua crença, é um direito que cada pessoa tem, está assegurado na Constituição, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente não está aqui para ajudar ninguém no sentido messiânico, a gente está aqui para poder executar direitos. E é isso que a assistência social tem que fazer, executar direitos e exercer as prerrogativas de cada proteção afiançada, né? Então, esse trabalho de primeira-dama aí, né? De doar, de ficar lendo partes aí da Bíblia, isso não tem nada a ver conosco, né? Então, infelizmente, quem acha que assistência social é isso, precisa se informar um pouco mais, porque não é. Né? Então, ela tem que entender que é um trabalho técnico, né? É uma política pública como outra qualquer e ela precisa ser executada a contento. Então, é muito difícil para o senso comum discernir isso, né? Porque as pessoas, inclusive pessoas às quais a gente atende, né? A gente não está aqui para ajudar, né? No sentido literal da palavra, grosseiro da palavra. É uma política pública. Se é uma política pública, ela precisa de quadros técnicos para poder executá-la. Né? Então, a nossa função, grosso modo, é executar direitos. Exato. Então, as subsais e notadamente as subsais, nós reconhecemos que existe todo um esforço ali, também são pessoas que têm domínio da política, que têm compromisso com a política, mas eu acho que por mais que as subsais se esforcem, né, a própria subsam, elas ficam um pouco premidas, né, por uma autoridade superior aí, que no caso é a secretária. Fernanda, nosso tempo está quase acabando, e a nossa colega Adma, nossa companheira Adma, te passou uma pergunta aqui, né, uma pergunta difícil, você que se vire aí para responder. Pergunta da Adma. Fernanda, comenta aí para nós. A secretaria tem o objetivo de ampliar o serviço de institucionalização de idosos, esquecendo que política ideal para um cidadão idoso é ter renda para manter a autonomia dessa pessoa idosa. A institucionalização não deve ser considerada prioridade, mas sim a política de saúde, trabalho e previdência. Olha, é isso que eu venho falando aí, né? Acho que quem me conhece, quem tem contato comigo, sabe que a assistência social é uma política pública importante, tem o seu espaço, mas ela precisa se relacionar com outras políticas setoriais. É isso que está na LOAS. Enquanto a gente tiver uma gestão truncada, né, envolta numa bolha, a gente não vai sair do que a gente tem hoje. Então, quem me conhece, quem convive comigo, sabe muito bem o que eu penso em relação a isso. Né? Enquanto a gente não se relacionar de forma técnica, republicana, com outras políticas, para fazer com que a nossa também funcione de forma adequada, eu não vejo solução. Então, quem me conhece sabe muito bem aquilo que eu penso. Né? Enquanto a gente também não corrigir, não aparar as arestas daquilo que, na minha modesta opinião, não estou falando que as pessoas tenham que pensar como eu, ou que, né? Mas enfim, quem me conhece sabe muito bem o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito que tenha, o que eu acredito que a política pública de assistência tem que ser.
Né? Então, enquanto a gente não entender aquilo que a gente tem para fazer, a gente vai continuar do jeito que a gente está, né? Fechado numa bolha, achando que o que a gente está fazendo está bom, e não está. Então, para a gente não se delongar muito, né, a gente tem que fortalecer a nossa política pública, a gente tem que ser capacitado, a gente tem que estudar e a gente tem que ter contato com as outras políticas, né? Porque senão não faz sentido. Porque a política pública de assistência não trabalha sozinha. Né? Então, Não trabalha. E tem umas sobreposições. Ontem eu conversava com a Renata, que é diretora, não, gerente dos Provítima, né, que é um equipamento da Secretaria de Justiça, e ela estava me falando de um projeto muito interessante que ela, né, idealizou e que a Sejus deve colocar em prática por intermédio dos Provítima, que é tipo uma capacitação, entendeu? Para mulher, principalmente para mulheres, né, que são atendidas, principal atendimento no Provítima. Mas aí a gente, né, batendo um papo, lá, poxa vida, mas isso é também um trabalho que o CEAM, né, poderia pode fazer, que o desenvolver. CEAM é uma unidade da Secretaria da Mulher, que os CREAS, né, podem fazer. Aí o que é que falta? Falta um governo, né, que tenha competência e que tenha preocupação com o bom funcionamento do serviço público, que obviamente eu não estou me referindo ao ibanês, que não passa de um projeto de ditador. Então ele não tem competência para fazer isso e me parece que nem está preocupado em fazer com que o serviço público funcione da melhor maneira possível, né? Ele está preocupado em privatizar, em terceirizar tudo. Os números publicados no Diário Oficial bem demonstram isso, né? Mas ali tem que ter um diálogo, sabe? O CEAM precisa ter um contato com o CREAS e o CEAM precisam ter contato com o Provítima para otimizar os serviços todos, né? Saber qual cada um pode atuar de maneira complementar aí, de maneira a melhor oferecer um serviço, né? Agora, para isso, precisa valorizar aqueles que prestam o serviço, né? Só para fechar, Fernanda, esse senhor aí, o secretário executivo da Economia, Juliano Bercó, ele reproduziu, eu falei isso para ele, né? Isso que eu estou falando aqui na TV, eu falei para ele na reunião. Só, olha, o senhor está reproduzindo um discurso que nós passamos 4 anos ouvindo dos secretários do governador Hollenberg e dele próprio, né? Ah, servidor público é só 7% da população, isso era o que o Hollenberg falava. Aí ele está falando agora, servidor público é só 5% da população. Então eu vou dizer o seguinte, não, eu vou até facilitar as contas aqui para esse governo e para esse secretário. Não vamos falar de servidor público de um modo geral, não. Vamos falar só de servidor público da assistência social. Aí nós não somos 5% da população, né, Fernanda? Nós somos 0,00%, alguma coisa por cento da população. Agora, esse 0,001% ou 2% da população atende 170 mil famílias. E esse número vai crescer. 170 mil famílias, colocando uma média baixa de 4 pessoas por família, vai dar 680 mil pessoas. Esse número vai crescer, com certeza, vai chegar a uns 200 mil pessoas aí por causa da pandemia. 200 mil pessoas vezes 4 dá 800 mil pessoas. Então esse número pequenininho que o governo trata com tanto desprezo, né? Óbvio que ele esquece que a gente tem família também, né? Que ele trata com tanto desprezo, é responsável pelo atendimento de um percentual que chega aí a 25, 30% da população do Distrito Federal. Então, secretário, governador, um pouco mais de respeito, tá bem? Com o servidor público do Distrito Federal e, sobretudo, um pouco mais de respeito com quem trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria da Mulher e na Sejus. Fernanda, passo a bola para você dar as suas considerações finais. O pessoal já está mandando a gente encerrar ali. Estamos encerrando. Paulo. Bom, assim, a assembleia de ontem foi muito boa, né? Apesar de não ter sido presencial, mas foi muito boa. A gente teve um quórum muito bom via redes sociais. A gente tinha pouca gente lá na plenária, né? Lá no auditório, mas foi muito boa a assembleia. Eu chamo os colegas, eu sei que tudo está muito cansativo, tudo está muito exaustivo, a gente está extremamente desanimado, né? Essa pandemia é uma coisa séria,
mas eu quero chamar os colegas a paralisar nos dias 16 e 17 de setembro, e quem puder comparecer à Assembleia presencial lá na 515 Norte, que vá, porque também é importante. E que a gente não pode ficar parado mediante todo esse contexto de retirada de direitos, né? De empobrecimento da população e de empobrecimento da nossa categoria. Né? Eu lembro que o Cleiton disse, não sei se foi uns 3, 4 anos atrás, a gente teve uma greve, a gente tinha acabado de sair de uma greve. A diferença entre a pessoa que a gente atende e a gente é que a gente tem salário. A gente tem salário, mas é um salário que tá sendo carcomido pela crise, né? Nós temos salário e dívidas. Salário e dívidas, né? E um salário baixo, viu? A gente não ganha 20 mil, 30 mil reais, não. Isso daí é a elite da elite da elite do serviço público. E assim, se a gente quiser valorizar a assistência, a gente tem que ser bem pago. Não é pelo fato da gente trabalhar com uma população em situação de vulnerabilidade social que a gente tem que ganhar qualquer coisa, não, tá? Porque nós somos técnicos, nós somos pessoas entendidas sobre a matéria que a gente realiza e a gente tem que ganhar bem. Então, 16 e 17 de setembro, né, estejam atentos, vamos paralisar, 48 horas de paralisação, e quem puder ir à Assembleia Presencial, que vai e que reforce o nosso coro lá diante da nossa secretaria, tá bom? Legal, Fernanda. Para encerrar o programa, um grande abraço aqui para a Adma, para a Camila, para a Adriana, que estão aqui nos parabenizando, viu? Obrigado a vocês. A Camila, o momento alto da última Assembleia foi a fala da Camila. Gente, obrigado. Até a próxima. Daqui a 15 dias nós estamos aqui de volta com assuntos de interesse da nossa categoria e da classe trabalhadora. Grande abraço. Até mais.